Hoje nós vamos conversar com a doutora Cláudia Almeida, advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, sobre os direitos do consumidor na compra de passagens aéreas e de ônibus. Doutora, muito obrigada pela presença, seja bem-vinda aqui ao Vida Plena. Obrigada. Queria começar falando, a gente reunia algumas perguntas de telespectadores nossos, o pessoal manda sempre dúvidas sobre esses temas. De Jundiaí, São Paulo, a Paula Mesquita quer saber o seguinte: quais são os direitos do consumidor na compra de passagens? E é diferente o direito quando a passagem é comprada para avião, então a passagem aérea, e na rodoviária, doutora? Não, o direito do consumidor é o mesmo, tanto passagem aérea como rodoviária, vale Código de Defesa do Consumidor. Certo. Então, ele tem que ter direito à informação clara do horário, da data de partida, tem que estar todas as informações de cancelamento, como vão ser, ele tem que ter direito à informação. Esse é o principal direito que ele tem que ter e vale tanto para terrestre como aérea. Certo. E aí a gente percebe que buscar essa informação é fundamental para que a gente evite ter problemas no decorrer do consumo desse serviço. Exatamente. Então, não fique com dúvida. Então, o consumidor ele tem que tirar todas as dúvidas dele no ato da compra e se o que não ficou claro, ele questione para evitar transtornos. Perfeito. A gente tem uma outra pergunta de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Um abraço a todos que nos acompanham nessa região. Roberto Pessoa, muito obrigada, Roberto, pela sua pergunta. Ele quer saber sobre os atrasos que muitas vezes acontecem. Ele quer saber o seguinte: se houver atraso ou cancelamento do voo, o que a empresa aérea contratada deve oferecer ao passageiro? E mais, os direitos são os mesmos para atrasos em empresas rodoviárias? Basicamente, os direitos são os mesmos, mas mudam os horários. Nas empresas aéreas tem um horário e da terrestre outro. Por exemplo, vou dar... A partir de 1 hora, na empresa aérea, ela tem que dar direito à comunicação. O consumidor ele tem que ter acesso à internet, ligação telefônica. A partir de 2 horas, já tem direito à alimentação. E a partir de 4 horas, ele tem direito à hospedagem, se for o caso. Na terrestre também tem esses direitos, mas a hospedagem, já a partir de 3 horas, já tem direito à hospedagem. Perfeito. Então, no caso da passagem aérea, 4 horas em diante, a empresária tem que oferecer um meio para ele se abrigar, para ele uma acomodação descansar. Confortável para ele. Tá. E informação, em todos os atrasos, a informação, porque às vezes isso que eu ia perguntar também. Porque às vezes o que acontece, o consumidor fica perdido, ele não sabe por que está atrasando, opções para voos. Não é tão só informar o atraso. Não, tem que justificar, inclusive, dando previsões. E não só previsão, fala assim, olha, nós temos um voo ou um outro transporte terrestre, um outro ônibus que vai sair de outra empresa, eles têm que fornecer para o consumidor opções de viagem por outros meios. Não pode deixar ele lá sem saber o que está acontecendo, porque às vezes, infelizmente, é o que acontece. Perfeito. Bom, a gente tem uma pergunta da Carolina Sampaio, da capital paulista, especialmente com relação às passagens aéreas, que é um problema que acontece normalmente quando se está viajando de avião, que é o extravio de bagagens. Ela pergunta se, em caso de extravio ou dano à bagagem, ela tem direito à indenização e como é calculado o valor dessa indenização? Sim, qualquer dano ou extravio tem direito à indenização. O que acontece? Tem o que é feito na prática pelas companhias aéreas e o que o Código de Defesa do Consumidor, o que o IDEC defende. As empresas, elas fixam o preço por extravio por quilo. Então, mais ou menos uns 40, são voos nacionais, mais ou menos uns R$43, então, por quilo de bagagem. E a gente entende que muitas vezes, o IDEC entende que muitas vezes o quilo não é não é representativo. Não é representativo, exatamente. Dependendo do que você tem na bagagem, 1 quilo, esse valor não vai ser, não vai representar toda a perda que o consumidor teve. Então, o que a gente fala? Se o valor que for colocado, eles têm uma limitação até uns R$2.200, então se esse valor não cobre a despesa que o consumidor teve, o prejuízo que o consumidor teve, ele tem todo o direito de buscar a justiça. A justiça brasileira já está muito firme nesse sentido de não aceitar essa limitação que é imposta pelas empresas aéreas. Então já está muito tranquilo nesse sentido. E esse valor, ele muda de empresa para empresa? Normalmente os voos nacionais eles têm os mesmos valores, pode até mudar, mas eles normalmente têm os mesmos valores, porque é a ANAC, né, que estipula, que regula. Agora, internacionais, eles colocam voos internacionais $20, medido em dólar. Perfeito.
Bom, então é importante que a gente tenha aí atenção. E existe alguma necessidade de registro desse material? Algum tipo de coisa que eu possa garantir, assim, que eu tinha aquele produto, aquele item dentro da minha mala? Não é obrigatório fazer o cadastro da sua bagagem. Como se fosse um inventário, né? Isso não é obrigatório. Eles falam, quando você tiver item de valor, que você precisa registrar, que você precisa informar. Não é. Mas a gente aconselha, assim, até para o consumidor, para ficar mais tranquilo, de repente, se ele colocar coisas valiosas, que não é aconselhável, coisas de maior valor, que se ele puder levar na mão, é melhor. Mas se de repente tem coisas grandes que precisam ir na bagagem, então você guarda as notas fiscais. Porque você guardando as notas fiscais daquilo, fica mais fácil você comprovar judicialmente e Inclusive, conseguir o valor que reembolso, o aquilo valor. tem, Porque às né? vezes você tem equipamentos, como exemplo, equipamento de mergulho. Você não vai levar um equipamento desse que você compra fora, assim, numa bagagem de mão. E é um equipamento super caro. Então, é melhor você ter isso, as notas fiscais em mãos. Perfeito. A gente tem outra pergunta do Guarujá, do estado de São Paulo. A Camila Araújo diz o seguinte: comprei uma passagem em um ônibus leito e quando embarquei, o ônibus era comum e o ar-condicionado estava com problema. Tenho o direito de receber a diferença do preço da passagem que paguei? Afinal, ela diz aqui que comprou um produto e não usufruiu desse produto. O que a gente chama, isso é uma falha na prestação de serviço. Então, se existe uma falha na prestação de serviço, ela tem que ter um abatimento proporcional do preço. É claro que se ela pagou por um ônibus, uma categoria leito, aí vai no que não é leito, pagou com ar-condicionado e não tem ar-condicionado, a própria empresa de transporte, ela já sabe que houve a falha e ela já tem até previsão legal de fazer esse ressarcimento, de devolver para ela. Então, mas no caso, se a empresa não se manifestar, ela tem o direito de exigir isso também. Quando ela acabou de chegar, ela vai no balcão lá na transportadora e já pede a diferença. Se não, ela exige judicialmente. A gente tem uma outra pergunta da Ellen Duarte, do Rio de Janeiro, querendo saber o seguinte: tem um filho que ainda não completou os 6 anos, ela quer saber se pode viajar sem pagar a passagem dele. E aí a minha dúvida é quais as vantagens ou quem é contemplado nessa ausência de pagamento de passagem? Doutora? Então, no modo geral, da telespectadora, com relação a até 6 anos, não paga, é gratuito. Mas ela tem que levar a criança no colo. Até Ele 6 não anos. pode ocupar Não um pode local, ocupar lugar. um lugar separado, ela tem que ser levada no colo, a criança tem que ser levada no colo. Certo. Tem também direito à gratuidade pessoas com acima de 65 anos e alguns outros que as leis estipulam, as transportadoras levando o comprovante que a lei estipula que ele tem direito à gratuidade, a transportadora vai fornecer o bilhete de gratuidade para ele. Exato. Então, no caso da Ellen, se você quiser levar o seu filho, só se for no colo, aí pode. Não, se não for viagens longas, talvez não seja confortável, né? Você levar a criança, então talvez teria que pagar. Tá. E não tem um abatimento no valor, por exemplo? Não tem. Não, a criança ela não tem abatimento, só os idosos, às vezes professores, algumas pessoas que têm lá o Algumas cadastro. condições específicas, né? Exato. Perfeito. E a gente percebe que a busca nos direitos, né, o acionar para a garantia dos direitos é importante. E nos aeroportos nós temos alguns juizados especiais que garantem, inclusive, a rapidez desse processo. Como que eles funcionam, doutora? Então, os juizados especiais nos aeroportos, eles funcionam como um centro de conciliação. Então, eles vão, a partir do momento que a pessoa já teve o trabalho e teve um problema, e ela já vai lá no juizado especial e leva uma pessoa representante da empresa aérea. Então, eles vão tentar a conciliação naquele momento. Caso a conciliação não seja resolvida, vai para um juizado especial normal. O valor limite para essas causas é de até 20 salários mínimos, não precisa de advogado. Ah, certo. Então, o acionamento é fácil para o consumidor. Normalmente, eles têm um horário estendido de funcionamento, mas no próprio aeroporto a pessoa vai indicar onde fica. No caso dos serviços prestados nos aeroportos e também com relação às passagens de ônibus, o atraso seria a principal reclamação, o principal questionamento dos consumidores, doutora? Sim, o atraso. Atraso é o principal questionamento. O extravio na bagagem, no transporte aéreo, extravio e atraso, né? Isso é notório, mas atraso. Com relação, é importante também, vamos falar para os consumidores, as pessoas de casa, que com relação ao transporte terrestre, configura também atraso quando você tem uma parada. Não só a saída inicial, né? Aquelas paradas que estão programadas, de repente você faz uma parada, e aquela parada for maior que 1 hora, tiver algum problema, quebrou o ônibus ali, alguma coisa, todos os outros direitos que ele tem na saída inicial, ele vai ter. Ele vai ter todos os mesmos direitos. Se precisa, alimentação,
outro transporte. Isso funciona também no caso de avião que faz Então, paradas ou não? Essa previsão não tem para avião, essa previsão está na lei de transporte Terrestre, terrestre, está no perfeito. regulamento de transporte terrestre. Certo. Bom, a gente sabe que a informação é fundamental, primordial nesse processo de conscientização e garantia dos direitos do cidadão. Por isso, Vida Plena fala bastante sobre esse assunto. E o IDEC também trabalha com essa conscientização, contato de quem precisar de outras informações, quiser tirar dúvidas, doutora. A gente tem acesso ao nosso site, vou deixar um site que é www.idec.org.br. Certo. Muito obrigada pela presença Eu que aqui no Vida agradeço. Plena. Bom dia. Estivemos conversando com a doutora Cláudia Almeida, advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, nessa questão tão importante que é a garantia dos nossos direitos. Hoje, especialmente, falando sobre o direito do consumidor na compra de passagens aéreas e de ônibus. Lembrando que se você tiver qualquer dúvida sobre esse tema, você pode entrar em contato com a nossa produção, nós encaminharemos as suas perguntas à nossa convidada.